Esse coroa foi provocado, mas descobriu um pó branco da juventude e agora ninguém consegue o parar. E esse é o filme City City de 2020. E eu sou o F, o experiente das folgosas. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa em uma grande cidade no Oriente, ou talvez não seja tão grande assim, porque é muita gente em um pequeno espaço. E vemos o coroa Danilo que estava em sua loja de fotografia, mas estava de olho na foto de algumas jovens seduzentes na internet. E uma jovem chega na loja querendo tirar uma foto para colocar no seu passaporte. E ele diz para ela ir no provador trocar de roupa, enquanto que ele prepara a câmera. E ela diz que era japonesa, mas estava no país dando aula de inglês. E ele já começa a ficar animado, pois nunca tinha visto uma japonesa tão bonita. Quando ela entra no trocador, ele fica de fundo todo safado olhando, e a mulher sai correndo desesperada, o chamando de maluco. E ele fica com raiva porque ela era toda tábua. E seu vizinho de loja começa a zoar, falando que um dia ele vai perder tudo porque não consegue se controlar. E deveria aceitar que estava ficando velho, mas Danilo não quer saber dessas coisas porque ainda estava com tudo em cima. Ele o chama para mostrar o que estava no jornal, e havia uma loja que estava anunciando um remédio especial que, se tomado na medida certa, a pessoa conseguia aproveitar muito bem a juventude, mas se tomar em excesso, isso pode trazer desgraça na vida da pessoa. Então nesse caso, acho que ele pode tomar muito, e sorte dele que não é brasileiro, senão o estoque ia acabar. Chegando em casa, ele coloca no site do X Vermelho e começa a olhar uma mulher dançando de forma diferente e ele começa a ficar animado. É o Brasil. Mas ele fica bolado junto do pessoal que estava assistindo esse vídeo porque não esperavam a propaganda relâmpago. E depois de 5 segundos de brincadeiras diferenciadas, ele começa a se olhar no espelho e sente que a idade realmente chegou. No dia seguinte, um cara aparece na loja para tirar algumas fotos e o reconhece porque ele sempre foi muito famoso no país, mas perdeu tudo porque não conseguia controlar sua libido. E começa a zoar com ele, dizendo que ele é um tarado, e ele começa a passar mal pensando no passado. E seu vizinho o chama para ir em um bar novo que abriu na cidade e estava cheio de mulheres diferenciadas. Eles chegam no lugar e Paulo oferece um remédio diferente que dá mais energia para ele aproveitar a noite. E isso seria a melhor coisa na vida dele em muito tempo, mas ele fica desconfiado. E Paulo chama uma jovem para a mesa que começa a olhar de forma diferente para ele, mas Danilo é esperto e consegue desenrolar com ela e a leva para o quarto. Mas chegando, o berimbau metalizado não quer subir, então ele coloca no site das propagandas relâmpagos e consegue brincar. Depois daquilo, a jovem diz pra ele não contar pra ninguém que ela fez o programa com ele, ou ninguém mais iria querer nada com ela, e ela diz que ele precisava pagar de alguma forma. Pode ser dinheiro, pode ser cartão, cash. Mas ele diz que não tinha dinheiro, só espaço pra publicidade. É o Brasil. E ela sai bolada. Danilo consegue um emprego como fotógrafo nas horas vagas, e ele sempre tirava foto de várias modelos diferenciadas, e claro que ele não perde a oportunidade, e chega o mais perto possível, e todos os fotógrafos começam a ficar com inveja, porque por mais que ele seja um velho esquisito, ele tinha muito talento para tirar fotos. E depois do ensaio, ele chega na modelo e começa a dizer que ela era muito bonita e tinha muito talento. E ele começa a escorregar a mão, o problema é que ela começa a gritar e geral vai pra cima dele, e ele tenta dizer que não é aquilo que eles estão pensando, mas ele é expulso mais uma vez, e ele conseguiu estragar tudo por não controlar sua libido. Voltando para casa, ele vê aquela loja que estava no jornal e pede um pouco do remédio mágico para dar mais energia no dia a dia, porque ele precisava aguentar mais algumas surras da vida. E uma mulher muito louca aparece falando um outro idioma mais difícil do que esse que eles estão falando, porque estou assistindo o filme com legenda em inglês. E ela pega uma caixa com pó branco e manda ele abrir a boca. Que porra é essa, marreco? Ele não entende nada, mas engole, e voltando para casa, começa a lembrar o que aconteceu porque aquela modelo não gritou por causa da mão dele, mas sim porque ela o chamou de velho e pobre e não daria moral para ele, e nisso ele foi para cima dela tentando dar uma falecida, então agora tudo fazia sentido. Antes de dormir, ele toma mais um pouco do remédio para fazer efeito rápido, e quando acorda no dia seguinte, percebe que tudo mudou porque ele estava mais novo,
e não se sentia jovem assim há muito tempo, e o brinquedo estava se levantando sozinho, então era um milagre. O problema é que seu vizinho bate na porta procurando pelo Danilo, porque na noite passada ele pagou uma jovem programadora, mas ele se aproveitou e ficou com ela sem pagar. E como ele estava jovem, diz que era o sobrinho dele e não sabia onde estava o tio. E galera, se velho ele já tinha muita lábia, agora imagina novo, porque ele volta onde fazia uns ensaios e pede para participar. E começa a tirar várias fotos diferenciadas, mostrando que tinha muito talento. E todos os fotógrafos ficam com raiva porque ela estava de olho nele. E dali os dois já partem pro abraço e agora ninguém o para, porque sempre que ele se encontra com uma mulher, ele toma um pouco daquele pó branco suspeito e nisso ele é imparável com sua juventude branca. À noite, essa modelo chama para uma festa com os amigos, mas chegando no lugar, ela começa a dar em cima de outro cara e ele percebe que ali ninguém é de ninguém e vai falar com uma jovem que estava sentada na piscina. E galera, nunca vi um cara ter um desenrolo tão fácil, porque ele pergunta o nome dela e ela pergunta se ele sabe o que os escorpiões fazem de especial. E nesse momento achei que ela teria uma terceira perna para dar uma picada nele, mas os dois partem para brincadeira e nada acontece. Sua vida está uma maravilha e ele volta a viver tudo que fazia quando era mais novo e famoso. E aquela modelo que estava dando mole para ele o leva para um hotel, mas quando os dois começam a se pegar, tinha um velho esperando no quarto. Já avisei que vai dar merda isso. Ele começa a dizer que era dono dos maiores hotéis e cassinos da cidade e estava de olho em tudo que ele fazia, pois a Valcrécia era contratada dele e ele não queria dividi-la com ninguém, mas como ele é boa pinta, ele queria que os dois brincassem enquanto que ele fica de olho e ele começa a ficar com medo de virar boneco porque o velho começou a mexer na calça, mas ele só estava pegando o boneco. Quando ele acorda no dia seguinte, começa a sentir muita dor porque o efeito do remédio estava passando e ele voltou a ser velho. O problema é que seu remédio acabou e ele não sabe o que fazer, então vai à noite na loja onde conseguiu aquele pó diferenciado e a mulher diz que o estoque acabou e só teria em uma semana, mas ele já estava muito maluco e vai pra cima dela com raiva e dá uma falecida nas duas e leva a caixa pra casa. E só acha que falecer a pessoa que consegue não vai ajudar. Chegando em casa, a caixa estava vazia e ele começa a lamber para pegar os últimos resquícios e dá certo. O problema é que o vizinho aparece procurando pelo Danilo e ele diz que ele ainda não voltou para casa, mas o cara o reconhece e diz que sabia o que ele estava fazendo. E como ele não pode dar mole de contar para ninguém, ele vai para cima e o cara vira boneco, mas ele percebe que fez besteira. Dali ele vai se encontrar com a mulher do escorpião para dar uma brincada, porque ele queria esfriar a cabeça, mas só de cima. E depois ele começa a sentir a mesma dor de cabeça, porque o efeito do remédio estava acabando. E ele sai correndo e dentro do banheiro encontra uma velha chorando pedindo ajuda. E ela diz que era a mulher do escorpião porque ela também estava usando o remédio, mas ele não quer aceitar. E quando ele volta a ser jovem, acaba tendo um infarto e cai tortinho. E galera, se podemos aprender uma coisa, é que se alguém te oferecer um pó branco suspeito, vê se tem nota fiscal, porque você pode reclamar se estiver fora da validade. E esse foi o filme City City, ou para nós brasileiros, Senta Senta. E agora está explicado. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado para não perder mais pérolas dos países orientais. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely